Doroteia Conceição, aos 78 anos, trazia no rosto os sulcos de uma vida dedicada inteiramente aos filhos. Seus cabelos, brancos como o algodão mais puro, contrastavam com a pele curtida pelo sol de Santo André do Vale. Naquela manhã de terça-feira, o toque do telefone não trouxe a alegria habitual, mas um presságio gélido na voz de seu primogênito. Mãe, a gente precisa conversar com a senhora, é urgente, sentenciou Roberto, com uma rispidez que Doroteia nunca havia experimentado. O coração da anciã, sempre pronto para acolher, apertou-se em uma angústia muda diante do tom desconhecido do filho. O que aconteceu, meu filho? Alguém está passando por dificuldades, ela indagou, tentando encontrar um rastro de humanidade naquela comunicação seca. Não é isso, mãe. É sobre você. A gente vai aí hoje à tarde com Marta, ele respondeu, desligando antes que o silêncio dela se tornasse pergunta. O dia transcorreu em uma agitação ansiosa. Doroteia, movida pelo amor que ignora sinais de perigo, preparou a casa como se recebesse a realeza. O cheiro do bolo de fubá quentinho invadiu o ar, e a louça fina, guardada para casamentos e batizados, foi posta à mesa com cuidado cirúrgico. Ela imaginava promoções, boas notícias ou talvez apenas um domingo antecipado em família. Quando a van branca estacionou, a expectativa deu lugar à estranheza. Roberto e Marta desceram com semblantes blindados, evitando o contato visual que denunciaria a traição. Oi, mãe, disse Marta, mantendo uma distância segura que nenhum abraço protocolar poderia esconder. Enquanto olhavam as paredes da casa como avaliadores de um imóvel vazio, o bolo de fubá continuava a fumegar, ignorado por aqueles que um dia foram alimentados por aquelas mãos agora trêmulas. A ruptura foi súbita e cruel, sem espaço para a transição do afeto para o abandono. Roberto não aceitou o convite para a mesa, ele tinha pressa em executar o plano que arquitetara com a irmã. A senhora já separou suas coisas? Ele questionou, ignorando o aroma do café. Diante da confusão de Doroteia, ele prosseguiu com a frieza de um carrasco. Mãe, a senhora não pode mais ficar morando sozinha aqui. É arriscado. A gente decidiu que vai levar a senhora para um lugar melhor. As palavras lugar melhor soaram como uma sentença de exílio. Que lugar? Ela perguntou, sentindo o mundo oscilar. Uma residência especial para pessoas da sua idade. Lá a senhora vai ter companhia, vai ser bem cuidada, completou Marta, cujos olhos fugiam do brilho úmido dos olhos da mãe, focando-se em qualquer ponto que não fosse o rosto da mulher que a gerou. A resistência de Doroteia foi sufocada pela arrogância da juventude que se esquece da própria origem. Mas eu não quero ir para lugar nenhum. Esta é a minha casa. Aqui morei com seu pai. Aqui criei vocês três. Aqui tenho minhas lembranças, protestou ela, buscando nos filhos uma faísca da gratidão que lhes ensinara. A resposta de Marta foi um golpe de impaciência. Mãe, não dificulta as coisas. A decisão está tomada. A senhora pega o que é mais importante e vamos embora hoje mesmo. O choque paralisou a idosa. Ela viu Roberto se aproximar e, pela primeira vez, não reconheceu o próprio sangue. Nos olhos dele, não havia o brilho da proteção, mas o peso da obrigação descartada. A senhora vai sim, mãe. A gente não tem tempo para discussão, ordenou ele, tratando-a como um objeto que precisava ser movido de lugar para não estorvar a passagem. Com o espírito quebrado, mas a dignidade intacta, Doroteia recolheu os fragmentos de sua existência em uma única mala de couro marrom, herança do falecido marido. Dentro, o essencial para a sobrevivência da alma, roupas simples, o retrato amarelado do casamento, uma Bíblia cujas páginas guardavam preces de décadas e documentos que ela protegera em uma gaveta secreta. Ela insistiu em levar Esperança, sua cabra de estimação, o único ser vivo que ainda lhe oferecia um olhar de afeto puro. Roberto, ao ver o animal, não escondeu o desprezo. Por que trouxeram um animal também? A resposta de Doroteia foi um eco de sua própria condição, porque ela não tem mais ninguém para cuidar dela. Igual a mim. O silêncio que se seguiu no interior da van era denso, quebrado apenas pelo balido baixo do animal e pelo som dos pneus devorando a distância entre a segurança e o desconhecido. A viagem foi um mergulho em direção ao isolamento.
A paisagem familiar de Santo André do Vale foi substituída por estradas vicinais poeirentas, ladeadas por cercas rompidas e vegetação agressiva. Doroteia observava o mundo passar, sentindo que cada quilômetro era um fio que se partia. "Onde fica essa residência especial?" perguntou, com a voz embargada pela suspeita que começava a florescer. "Não é muito longe daqui", respondeu Marta, sem desviar os olhos da tela do celular, onde o mundo virtual parecia muito mais interessante do que o destino da mãe. O sol começava a se despedir, pintando o céu com tons de sangue e cinza, quando o veículo finalmente parou. Não havia portões, enfermeiros ou jardins. Havia apenas o vácuo de uma estrada deserta e o som do vento fustigando as árvores secas. O motor foi desligado e o silêncio que se seguiu foi aterrador. "Chegamos", anunciou Roberto, com uma neutralidade assustadora. Doroteia olhou pela janela, procurando a tal residência, mas viu apenas o nada. "Chegamos onde?" "Não tem nada aqui", ela balbuciou, enquanto o medo gelava suas extremidades. A resposta veio na forma de uma ordem ríspida: "Mãe, desça da van." Sem qualquer cerimônia, Roberto arrancou a mala do porta-malas e a jogou no chão batido. Marta ajudou a descer a cabra, que parecia pressentir o perigo iminente. "Roberto, o que está acontecendo? Vocês enlouqueceram. Vocês vão me deixar aqui no meio do nada?" gritou Doroteia, sua voz subindo em um tom de desespero que deveria ter movido montanhas, mas não moveu o coração de seus filhos. A revelação da crueldade foi o golpe final. Roberto voltou para o banco do motorista sem oferecer um olhar de despedida, enquanto Marta se preparava para fechar a porta. "A senhora sempre reclamou que queria ter mais liberdade. Agora tem toda a liberdade do mundo", zombou Roberto. Em prantos, a idosa agarrou-se à lataria do carro, suplicando por um rastro de piedade. "Roberto, Marta, vocês não podem fazer isso comigo. Eu sou a mãe de vocês." Foi então que Marta, com um rosto transfigurado pela amargura, lançou o veredito final: "E nós somos seus filhos, mas não somos seus empregados." A van arrancou em alta velocidade, levantando uma cortina de poeira que logo ocultou o veículo de vista, deixando para trás apenas uma mulher, uma cabra e uma mala carregada de segredos. Sozinha na vastidão da estrada, Doroteia sentiu o peso do abandono, mas algo dentro dela não se permitiu desmoronar. Ela olhou para a mala de couro e sentiu a presença do marido e da força de seus antepassados. O que Roberto e Marta não sabiam é que aquela mala não continha apenas velharias. Entre as páginas da Bíblia e os retratos antigos, estavam as escrituras de terras que eles acreditavam ter sido vendidas há anos, além de títulos de propriedade de uma antiga reserva mineral que Doroteia mantivera em segredo para garantir o futuro da família. Eles pensaram que estavam se livrando de um fardo, mas estavam descartando a única fonte da riqueza que tanto ambicionavam. O conteúdo daquela mala não era apenas papel, era o poder de reescrever a história de quem fica e de quem parte. A cabra Esperança cutucou a mão da dona, lembrando-a de que a vida ainda pulsava. Doroteia limpou as lágrimas, levantou-se com a dignidade de quem nada deve ao destino e abriu a mala para conferir seu tesouro. O plano dos filhos de limpar suas vidas da presença da mãe resultaria, em breve, em uma reviravolta jurídica e financeira que os deixaria na miséria que tentaram impor a ela. Enquanto a noite caía, Doroteia começou a caminhar, não como uma vítima, mas como uma mulher que carregava o seu próprio destino em uma mala de couro. Gostaria que eu continuasse a narrativa detalhando o confronto jurídico que se seguiu quando os filhos descobriram a verdade sobre a herança. O som do motor da van ecoou como um trovão de indiferença na estrada deserta. Roberto não olhou para trás, acelerando o veículo enquanto a poeira vermelha subia, asfixiando o ar e os gritos de socorro de sua mãe. "A senhora já viveu a vida dela, agora deixa a gente viver a nossa", gritou ele, enquanto Doroteia corria combalida, tropeçando nas próprias pernas cansadas. "Por favor, não me abandonem aqui, por favor", implorava ela, a voz sumindo sob o barulho do metal e do vento. Marta, com um cinismo que doía mais que o frio, abaixou o vidro pela última vez para lançar o golpe final: "A cabra vai fazer companhia à senhora, pelo menos não vai ficar completamente sozinha." E assim, o último vestígio de sua família desapareceu na curva, deixando apenas o silêncio cortante e o cheiro de terra seca. Doroteia ficou imóvel,
como uma estátua de dor esculpida no meio do nada. Em uma mão, a mala velha de couro, na outra, a corda improvisada que segurava a esperança. O sol se punha em tons de sangue, e a solidão parecia uma entidade física que a esmagava. Sem saber para onde ir, ela desabou sobre a mala, abraçando o pescoço da cabra como se aquele animal fosse o último fio de realidade que a prendia ao mundo. Como eles puderam fazer isso comigo, Esperança? Como puderam olhar nos meus olhos e mentir? Sussurrou ela, as lágrimas lavando os sulcos de seu rosto cansado. O animal apenas encostou a cabeça em seu ombro, oferecendo um conforto mudo que nenhum de seus filhos fora capaz de prover. A primeira noite no relento foi um teste de resistência para a alma da anciã. O frio da madrugada penetrava os ossos e os sons da mata pareciam sussurros de fantasmas. Enrolada em uma manta gasta, Doroteia manteve-se vigilante, aquecendo-se no calor do corpo de Esperança. Ao amanhecer, um caminhoneiro de semblante piedoso parou o veículo, surpreso ao encontrar uma senhora naquela situação. A senhora está bem. O que está fazendo aqui sozinha? Precisa de uma carona? Ele perguntou com genuína preocupação. Mas o orgulho de Doroteia, forjado em décadas de trabalho duro, falou mais alto que sua necessidade. Obrigada, mas não preciso de ajuda de ninguém, respondeu ela, recusando-se a ser vista como um fardo por um estranho quando fora descartada pelo próprio sangue. Com o sol nascente, a determinação começou a substituir a agonia. Doroteia levantou-se, limpou o pó da saia e encarou a estrada que se estendia como uma linha infinita. Vamos caminhar até achar uma cidade, menina. Tem que ter algum lugar por aqui onde a gente possa recomeçar, disse ela para a cabra, com uma firmeza nova na voz. A cada passo, a mala de couro parecia mais pesada, as alças cortando suas mãos calejadas, mas ela não a soltava por nada. Aquela mala era o último elo com seu falecido marido, um baú de memórias que ela temia profanar. A raiva que antes queimava seu peito agora se tornava o combustível para suas pernas, uma vontade de ferro de provar que sua história ainda não havia chegado ao ponto final. Durante as paradas para recuperar o fôlego, Doroteia conversava com Esperança para não sucumbir ao silêncio enlouquecedor. Sabe, Esperança, quando Roberto era pequeno, ele subia no meu colo toda a noite para eu contar história. Chorava se eu não contasse a do patinho que se perdeu da mãe, relembrou ela com um sorriso amargo. O contraste entre a criança que ela amamentara e o homem que a abandonara era uma ferida aberta que se recusava a cicatrizar. Engraçado como a vida vira do avesso, né? Agora eu sou o patinho perdido e meus filhos são os que me abandonaram na lagoa, concluiu, sentindo que a ironia do destino era o tempero amargo de sua nova realidade. Após horas de caminhada sob um sol impiedoso, um posto de gasolina abandonado surgiu no horizonte como uma miragem salvadora. O teto de zinco, embora enferrujado, oferecia a sombra que Doroteia tanto buscava. Ela sentou-se no concreto rachado, exausta, sentindo a garganta seca pela poeira. Ao abrir a mala apenas o suficiente para pegar uma garrafa d'água, seus dedos tocaram algo incomum no fundo do compartimento falso. Era algo duro, pesado e envolto em um feltro grosso que ela não se lembrava de ter colocado ali. O coração disparou, uma curiosidade antiga despertando no fundo de sua mente cansada, enquanto ela tateava o objeto misterioso sob o pano. Seus dedos trêmulos afastaram uma ponta do tecido, revelando um brilho metálico, frio e liso. Parecia algo de valor imensurável, algo que seu marido guardara com um zelo quase religioso antes de partir. No entanto, no momento em que estava prestes a desvelar o segredo, Doroteia hesitou. Ela se lembrou das palavras sussurradas por ele em seu leito de morte, uma promessa que ela carregava como um mandamento sagrado. Não abra isso a menos que seja o seu último recurso, Doroteia. Só use quando não houver mais nenhuma saída, ele dissera. Ela fechou a mala abruptamente, o som do trinco ecoando no posto vazio, decidindo que ainda tinha forças para lutar um pouco mais antes de recorrer ao desconhecido. Enquanto descansava, a mente de Doroteia trabalhava em planos de sobrevivência. Ela não tinha dinheiro vivo, mas tinha conhecimento da terra e a companhia fiel de Esperança. Se conseguisse chegar a Santo André do Vale ou a qualquer vilarejo próximo, usaria os papéis que trazia consigo para reivindicar o que era seu por direito.
O que seus filhos ignoravam era que a velha que eles abandonaram possuía a chave de propriedades que eles sequer sabiam que existiam. Eles pensam que me deixaram com nada, mas eu levo comigo o que eles nunca terão, honra e a verdade, pensou ela, sentindo uma satisfação sombria crescer em seu peito enquanto observava o horizonte empoeirado. A jornada continuou com uma nova aura de mistério. Doroteia já não caminhava como uma desterrada, mas como uma mulher em uma missão. O objeto pesado na mala agora servia como um lembrete constante de que ela não estava desamparada, mas protegida por um segredo que poderia mudar tudo. Ela sabia que Roberto e Marta provavelmente já estavam celebrando a liberdade recém-adquirida, planejando como vender a casinha simples onde ela morava. Mal sabiam eles que a escritura daquela casa estava segura dentro da mala de couro, e que qualquer tentativa de venda sem sua assinatura seria um crime que os levaria direto para trás das grades. A noite voltou a cair, mas desta vez Doroteia encontrou um abrigo mais seguro sob um velho galpão de madeira. Ela olhou para a mala marrom, sentindo que o momento da grande revelação estava se aproximando. O que estava escondido ali não era apenas riqueza, mas a prova final da ingratidão de seus filhos e o instrumento de sua redenção. Amanhã, esperança, amanhã o mundo vai saber quem é Doroteia Conceição, prometeu ela, fechando os olhos enquanto o segredo metálico pulsava silenciosamente em sua mala. Gostaria que eu continuasse descrevendo o momento exato em que ela finalmente decide abrir o embrulho e o impacto que essa descoberta tem na vida de seus filhos. Ainda sob o abrigo precário do posto abandonado, Doroteia acariciou o relevo do objeto oculto na mala, sentindo o peso da responsabilidade que seu marido lhe confiara. Ainda não chegamos lá, né, meu amor? Sussurrou ela para o vazio, como se a alma do falecido pudesse atravessar o véu do tempo para lhe dar coragem. Ela cobriu o item com o pano grosso, selando o segredo mais uma vez, e dividiu o último gole de água com Esperança, que aceitou a oferta com uma gratidão silenciosa. A gente ainda vai dar a volta por cima, menina. Você vai ver, prometeu a idosa, tentando convencer a si mesma de que o destino não seria tão cruel a ponto de deixá-la perecer na poeira. Durante a tarde, o calor sufocante foi interrompido pelo som de um motor. Um carro azul parou à beira da estrada e um casal jovem, com feições carregadas de empatia, desceu para oferecer auxílio. A senhora está bem. Precisa de ajuda? Perguntou o rapaz, cujos olhos claros transmitiam uma bondade que Doroteia desaprendeu a confiar. A moça ao seu lado, com cabelos longos e expressão terna, reforçou o apelo. A senhora não pode ficar andando sozinha por aí. É perigoso. A gente pode levar até a cidade próxima. Nosso carro tem espaço. O convite era tentador, um oásis de conforto em meio ao deserto da traição, mas a ferida aberta pelos filhos fizera de Doroteia uma fortaleza de desconfiança. A recusa veio seca, impulsionada por um orgulho que era, ao mesmo tempo, sua armadura e seu veneno. Obrigada, mas não preciso de ajuda, sentenciou ela, enquanto o rapaz insistia, apontando para o horizonte vazio. Mas senhora, a cidade mais próxima fica a mais de 20 quilômetros daqui. A senhora não vai conseguir chegar a pé, alertou ele. Com o queixo erguido e a mala firme na mão, Doroteia rebateu, vou sim. A gente sempre consegue quando não tem escolha. Ela assistiu ao carro partir, sentindo-se vitoriosa e, simultaneamente, mais sozinha do que nunca. Foi certo, menina. A gente só pode contar com a gente mesmo. Pessoas boas existem, mas a gente não pode mais se dar ao luxo de confiar, disse para a cabra, enquanto o céu começava a escurecer. A natureza, contudo, não se importa com o orgulho humano. Nuvens carregadas e negras como chumbo rapidamente dominaram o firmamento, e o primeiro pingo de chuva atingiu a testa de Doroteia como um aviso de guerra. Vamos ter que procurar um abrigo, Esperança, e rápido, exclamou, acelerando o passo em uma corrida desesperada contra o tempo. A tempestade desabou com fúria, transformando a estrada em um lamaçal grudento que sugava seus pés e tornava a mala pesada como uma âncora de ferro. O mundo ao redor tornou-se um borrão cinzento de água e vento, ameaçando arrastar a pouca força que ainda lhe restava no corpo de 78 anos. O refúgio surgiu na forma de uma pequena ponte de concreto sobre um riacho que rugia com a enchente.
Escorregando na lama e quase cedendo à exaustão, Doroteia arrastou-se para debaixo da estrutura, onde o som da chuva batendo no asfalto acima era ensurdecedor. Encharcada até os ossos e tremendo violentamente, ela se enrolou na manta velha e puxou Esperança para junto de si. O calor do animal era a única coisa que a impedia de congelar. A gente vai conseguir. A gente tem que conseguir. Não vou dar esse gosto para aqueles filhos ingratos, murmurava ela entre dentes cerrados, tentando manter a consciência enquanto a escuridão da noite a envolvia. A madrugada trouxe consigo um inimigo mais silencioso e letal que a chuva, a febre. O corpo de Doroteia começou a queimar por dentro, uma fogueira de exaustão e infecção que nublava seus sentidos. Não posso ficar doente agora. Não posso desistir agora, implorava em delírio, enquanto imagens de um passado feliz começavam a dançar diante de seus olhos turvos. Ela via Roberto ainda criança, correndo pelo quintal, e Marta dando seus primeiros passos inseguros. Na névoa da mente febril, a traição desaparecia e a mãe buscava o carinho dos filhos que a haviam jogado fora. Roberto, meu filho, cadê você? Mamãe está com frio. Vem abraçar a mamãe, gemia ela, sem perceber que era o focinho úmido de Esperança que tentava despertá-la. Quando a luz cinzenta da manhã finalmente surgiu, a chuva havia cessado, mas a vida de Doroteia por um fio. Ela mal conseguia abrir os olhos quando o barulho de um motor velho ecoou acima da ponte. Um caminhão com a pintura descascada parou e um homem de cabelos grisalhos e roupas simples espiou para baixo da estrutura. Tem alguém aí embaixo? Perguntou ele. A voz de Doroteia não passava de um sopro inaudível, mas o balido desesperado de Esperança serviu como um sinalizador de resgate. O homem desceu o barranco com agilidade, e seus olhos bondosos, que carregavam a sabedoria de quem já muito sofreu, encontraram a figura frágil da idosa. Ao ver o estado deplorável de Doroteia, o desconhecido não hesitou em agir, agindo com uma delicadeza que ela pensava ter desaparecido do mundo. Meu Deus do céu! Senhora, a senhora está passando muito mal, exclamou ele, aproximando-se com passos firmes. Com a força de quem trabalha no campo, ele a pegou nos braços como se carregasse algo precioso e frágil. Não se preocupe. Eu vou cuidar da senhora e da sua companheira também, assegurou ele. Pela primeira vez em dias, a guarda de Doroteia baixou. A febre havia vencido sua desconfiança, e o calor humano daquele estranho foi a única coisa que a impediu de se entregar ao sono eterno. Mesmo à beira do desmaio, sua última preocupação foi com o legado que carregava. A mala. Não esqueça da mala, sussurrou ela, as palavras quase sumindo no ar frio. Não se preocupe. Vou levar tudo, respondeu o homem, acomodando-a gentilmente na cabine do caminhão. Antes que a escuridão total a levasse, Doroteia sentiu um lampejo de esperança ao ver a cabra ser colocada ao seu lado e a mala misteriosa ser guardada com cuidado. Ela não sabia quem era aquele homem, mas sentiu que o destino, embora cruel, acabará de lhe enviar um anjo improvável em um caminhão velho. Enquanto o veículo se afastava da ponte do abandono, Doroteia mergulhava em um sono profundo, ignorando que sua jornada estava apenas começando. O homem que a resgatara seria o catalisador para a justiça que ela tanto merecia. Dentro de poucos dias, a febre passaria e a mala de couro marrom seria aberta, revelando não apenas metal e papéis, mas o segredo que faria os filhos ingratos desejarem nunca ter nascido. A vingança de Doroteia não seria feita de sangue, mas de uma verdade tão pesada que esmagaria a ganância de Roberto e Marta para sempre. Gostaria que eu descrevesse a chegada de Doroteia à casa do caminhoneiro e o momento em que ela finalmente revela o conteúdo da mala. Manuel Ribeiro, aos 82 anos, carregava no peito uma cicatriz invisível, mais profunda, o gosto amargo do abandono. Quando seus olhos cansados avistaram aquela senhora caída sob a ponte, protegida apenas por uma cabra balindo ao relento, ele não viu uma estranha, viu a si mesmo anos atrás. Sem hesitar, Manuel a carregou nos braços com a delicadeza de quem segura uma filha, ignorando o peso dos próprios anos. Doroteia queimava em febre, delirando nomes que ele desconhecia, mergulhada em um pesadelo de traição que Manuel compreendia pelo olhar. Calma, senhora, sussurrou ele enquanto dirigia seu caminhão velho. O senhor Manuel vai cuidar da senhora e da sua amiguinha também, prometeu,
enquanto Esperança seguia o veículo como se soubesse que aquele homem era o porto seguro que o destino lhes enviará. A casa de Manuel era um refúgio de simplicidade e paz, composta por apenas 2 peças, uma cozinha nos fundos e uma horta vigorosa que ele cultivava com as próprias mãos. Para ele, aquele espaço era muito mais que uma morada, era a reconquista da dignidade que lhe fora roubada há 5 anos, quando seus filhos decidiram que ele era um estorvo. Ele acomodou Dorotéia em sua própria cama, cobrindo-a com todos os cobertores disponíveis, e deu início a um ritual de cuidados ancestrais. Com compressas de água fria na testa e chás de ervas que sua falecida esposa lhe ensinara, Manuel exercia a paciência de quem sabe que as feridas do corpo são as mais fáceis de fechar, enquanto as da alma exigem tempo e silêncio. Por 3 dias e 3 noites, Dorotéia oscilou entre a realidade e o delírio, travando uma batalha contra a pneumonia e a tristeza. Em suas alucinações, ela buscava explicações que a lógica não podia dar, apertando a manta como se estivesse se afogando em um mar de mágoas. Roberto, por que você fez isso comigo? Marta, eu te dei tudo o que tinha, por que me abandonaram? Ela murmurava, as palavras saindo como súplicas roucas no silêncio do quarto. Manuel escutava cada frase, sentindo o eco de sua própria história nas perguntas dela. Ele permanecia ao lado da cama, acompanhado por Esperança, que vigiava a dona como um anjo de 4 patas, aguardando o momento em que a luz da consciência voltaria aos olhos daquela mulher. No 3º dia, ao nascer do sol, Dorotéia finalmente despertou, sentindo o aroma de café fresco invadir o ambiente. Confusa, ela observou as paredes caiadas e o estranho que se movia com calma na cozinha. "Onde eu estou?", perguntou com a voz ainda frágil. Manuel apareceu à porta com uma xícara fumegante nas mãos e um sorriso tranquilo no rosto. "A senhora está em casa, dona Dorotéia." "Em casa e em segurança", ele respondeu, trazendo um alento que ela não sentia há muito tempo. A surpresa tomou conta dela. "Como o senhor sabe meu nome?" Manuel sentou-se na cadeira ao lado e explicou com serenidade. "A senhora falou bastante durante a febre. Falou sobre Roberto, sobre Marta, e sobre uma mala muito importante." As lembranças do abandono voltaram como uma enxurrada, e as lágrimas de Dorotéia transbordaram, lavando a dor de quem foi descartada como lixo. "Eles me jogaram fora", disse entre soluços, sentindo o peso da humilhação novamente. "Disseram que iam me levar para uma residência especial, mas me deixaram no meio do nada com uma cabra." Manuel estendeu a xícara de café, oferecendo não apenas a bebida, mas um consolo que só quem viveu a mesma tragédia poderia dar. "Beba, vai fazer bem", incentivou ele. "O senhor não me conhece." "Por que está cuidando de mim?", ela indagou, ainda descrente de que alguém pudesse ser bom sem segundas intenções. A resposta dele foi um golpe de honestidade. "Porque eu sei o que é isso." Manuel olhou pela janela para a estrada de terra, os olhos perdidos em memórias cinzentas. "Faz 5 anos que meus filhos me disseram que eu estava atrapalhando a vida deles. Me colocaram numa van igual fizeram com a senhora, e me deixaram num asilo barato no interior", revelou ele, sua voz calma ocultando a cicatriz de uma rejeição antiga. Dorotéia parou de chorar, atônita com a semelhança cruel entre suas trajetórias. "Como assim?" ela balbuciou. "Disseram que não tinham condição de cuidar de mim, que eu era um peso, que precisavam viver a própria vida. Fiquei no asilo 6 meses, um lugar terrível, onde os velhos apenas esperam a hora de partir", continuou Manuel, descrevendo o purgatório que a esperava se o plano de seus filhos tivesse dado certo. A revelação da fuga de Manuel trouxe um sopro de admiração ao coração de Dorotéia. "E como saiu de lá?", perguntou ela. Manuel soltou uma risada sem humor, mas carregada de triunfo. "Fugi." "Isso mesmo, fugi. Pulei a cerca numa madrugada e vim parar aqui. Consegui alugar esta casinha com a aposentadoria e aqui estou há 4 anos e meio. Sozinho, mais livre." Dorotéia bebeu o café em pequenos goles, sentindo o gosto de um lar verdadeiro. "E seus filhos? Nunca mais procuraram o senhor?" questionou, esperando uma resposta que trouxesse algum tipo de justiça. "Nunca. Eles sabem onde moro, mas só querem saber se estou vivo para não ter problemas com a previdência", respondeu ele, com uma lucidez cortante sobre o caráter de sua prole.
A indignação de Doroteia cresceu, não apenas por si mesma, mas por aquele homem generoso que fora tratado com tamanha frieza. Como pessoas podem ser tão cruéis com quem deu a vida por elas? Ela exclamou, sentindo a raiva transformar-se em uma nova forma de força. Manuel concordou, levantando-se para observar a horta. Sabe o que mais dói? Não é nem o abandono, é descobrir que você criou gente sem coração, que todo aquele amor que você deu não serviu para nada, ponderou ele. Doroteia limpou os olhos com firmeza. O senhor tem razão. Eu trabalhei dobrado, dei estudo, comida, carinho. E para quê? Para no fim eles me largarem numa estrada com uma cabra. A conversa voltou-se para a mala de couro marrom, o objeto que Doroteia protegera com a própria vida durante a tempestade. A senhora falou de uma mala na febre, falou que tinha algo muito importante lá dentro, lembrou Manuel, apontando para o canto do quarto. Está aqui. Não se preocupe. Não mexi em nada. O coração de Doroteia acelerou ao ver seu tesouro intacto. Por um segundo, a vontade de revelar o segredo ao seu salvador foi quase irresistível, mas ela sabia que precisava estar totalmente recuperada para lidar com o que estava guardado ali. Obrigada por cuidar dela e de mim, agradeceu ela, sentindo que o destino, ao lhe tirar os filhos, lhe dera um companheiro de luta. Antes que o silêncio se instalasse, Manuel fez uma proposta que mudaria o curso de suas vidas para sempre. Que tal fazermos um acordo, Dona Doroteia? A senhora fica aqui, me ajuda a cuidar da casa e eu divido o que tenho com a senhora. Dois abandonados se ajudando. A senhora cozinha melhor que eu, tenho certeza, e eu cuido da horta. Ele olhou para a porta, onde Esperança vigiava atentamente. Esperança também fica. Toda casa boa precisa de uma mascote. Doroteia olhou para o homem, para a cabra e para a mala. Ali, naquele quarto simples, ela encontrou a paz que a ganância de seus filhos tentará roubar. Aceito, senhor Manuel. Vamos mostrar que a gente ainda vale muita coisa, respondeu ela, selando uma aliança de dignidade. Gostaria que eu continuasse a história, narrando o dia em que Doroteia finalmente decide abrir a mala e o que o conteúdo fará com os filhos ingratos. Pela primeira vez em anos, Doroteia sentiu um calor que não vinha do sol, mas de dentro do peito, algo que julgava ter morrido junto com seu marido. Aceito, seu Manuel, e muito obrigada, disse ela, selando o pacto de sobrevivência com um homem que a resgatara do nada. Manuel sorriu com os olhos, balançando a cabeça negativamente diante do agradecimento formal. Não precisa agradecer. A gente se ajuda e pronto, respondeu ele com a simplicidade de quem entende que a caridade não é um favor, mas um dever entre iguais. Naquela tarde, ele a conduziu por cada canto do sítio, apresentando o fogão a lenha e a varanda onde duas cadeiras de balanço pareciam esperar por aquela cena há décadas. A generosidade de Manuel não conhecia limites, e ele logo ofereceu o próprio conforto para acomodá-la. A senhora pode ficar com o meu quarto. Eu durmo na salinha mesmo, propôs ele, mas Doroteia, com sua dignidade inabalável, não permitiu tal sacrifício. De jeito nenhum. O senhor me salvou. Não vou tomar sua cama também, rebateu com firmeza. Entraram em um acordo justo para que ninguém se sentisse em dívida, então a gente reveza. Uma semana cada um. Entre risos e organização, a rotina foi se desenhando, e Doroteia assumiu o comando da cozinha, preparando uma janta cujo aroma Manuel não sentia desde que a solidão se tornara sua única hóspede. Ao cair da noite, sentados na varanda sob um manto de estrelas, o silêncio era preenchido apenas pelo mastigar rítmico de Esperança, que desfrutava de um capim fresco colhido por Manuel. Sabe o que eu mais sinto falta? Iniciou Doroteia em um sussurro quase inaudível. Manuel parou o balanço da cadeira para ouvir a confissão da amiga. Do quê? De ter alguém para conversar, indagou ele. A resposta dela tocou a essência da dor do abandono, de ter alguém que se importe se eu estou bem ou mal. Com um olhar cúmplice e sereno, Manuel sentenciou, agora a senhora tem. E eu também tenho. Naquele momento, a mala de couro no quarto parecia pulsar, guardando um segredo que aguardava o amadurecimento dessa nova família para ser revelado.
2 semanas depois, o despertar de Doroteia foi marcado pelo perfume de café e pão caseiro, um contraste absoluto com as manhãs de poeira e desespero na estrada. Ao aparecer na cozinha, foi recebida pelo cantarolar de Manuel, que preparava a mesa com um zelo que ela nunca vira em seus próprios filhos. "Bom dia, seu Manuel", saudou ela, acompanhada pelo balido matinal de Esperança. "Bom dia, dona Doroteia." "Dormiu bem?", perguntou ele, e a simplicidade daquela indagação fez os olhos da idosa brilharem. "Dormi sim. Sonhei com meu marido." Ele estava sorrindo, revelou ela, recebendo de Manuel uma xícara fumegante e uma lição de vida: quando a gente está em paz, os que partiram ficam em paz também. A convivência transformou a casa em um banquete diário de pequenas gentilezas. Doroteia usava seu talento culinário para apagar o sabor da solidão que Manuel provara por anos, enquanto ele retribuía cuidando da horta e deixando flores frescas sobre a mesa. "O senhor não precisava", ela dizia, comovida com o gesto. "Preciso sim. Casa sem flor é casa sem alma", justificava o velho caminhoneiro. Esperança, por sua vez, tornou-se a guardiã oficial daquela paz, seguindo Manuel entre os pés de tomate e vigiando o sono dos dois durante as noites na varanda, como se entendesse que o trio formava um exército improvável contra a crueldade do mundo. Na terceira semana, a curiosidade benevolente da vizinhança bateu à porta na forma de Dona Conceição. Com uma panela de feijão nas mãos e olhos que brilhavam de inteligência, ela veio conhecer quem transformará o humor do vizinho. "Vim conhecer a nova moradora", anunciou ela com um sorriso. Manuel, orgulhoso, fez as honras da casa. "Dona Doroteia, esta é Dona Conceição, minha vizinha." "Conceição, esta é Dona Doroteia, minha parceira." A palavra parceira ecoou pela cozinha, definindo perfeitamente a união daqueles que foram descartados pela sociedade e encontraram valor um no outro. Enquanto saboreavam um bolo de fubá recém-saído do forno, Conceição observava as mudanças sutis na casa e no semblante de Manuel. "Em 4 anos morando aqui do lado, nunca vi seu Manuel tão feliz", comentou ela quando ele se afastou por um momento. Doroteia, sentindo a conexão feminina, abriu o coração: "Nós dois passamos pela mesma coisa. Filhos que abandonaram os pais como se fossemos estorvo." A vizinha balançou a cabeça com tristeza, compartilhando da indignação: "Que mundo é esse que estamos vivendo? Pai e mãe que deu a vida pelos filhos, sendo jogados fora como móvel velho." A conversa entre as mulheres revelou a profundidade do resgate mútuo que ocorrerá sob aquele teto. "O senhor Manuel me salvou literalmente, se não fosse por ele", começou Doroteia, sendo prontamente interrompida por Conceição com uma observação perspicaz: "E a senhora salvou ele também. Não sei o que a senhora fez, mas ele está novo em folha." Quando Manuel retornou, o clima era de celebração por uma amizade que acabava de nascer. Doroteia sentia que, após décadas focada apenas no bem-estar de filhos ingratos, finalmente ganhava o direito de ter sua própria vida social e seus próprios afetos. Com o passar das semanas, a horta tornou-se o laboratório onde Doroteia redescobria sua conexão com a terra. "Minhas mãos sempre foram boas para fazer as coisas crescerem", observou ela, admirando os frutos que brotavam sob seus cuidados. À noite, a varanda tornava-se o palco de confidências sobre o passado. Ela falava da infância de Roberto e Marta, tentando entender onde o amor se perderá, enquanto Manuel contava de seus sonhos de juventude e da esposa que fora sua bússola. A dor compartilhada servia como cimento para uma base sólida de respeito e carinho. Em uma dessas noites de lua cheia, a reflexão sobre o tempo tomou conta do diálogo entre os dois parceiros. "A gente podia ter se conhecido antes", comentou Doroteia, sentindo uma pontada de saudade de um tempo que não viveram. Manuel, com a sabedoria de quem enfrentou o asilo e a estrada, olhou para o horizonte com serenidade. "Podia, mas talvez não fosse a hora certa. Talvez a gente precisasse passar pelo abandono para aprender o valor de ter alguém de verdade", concluiu ele. Mal sabiam eles que a paz daquela varanda seria em breve interrompida pela necessidade de abrir a mala marrom, o gatilho que faria a justiça finalmente bater à porta. Gostaria que eu continuasse a história, narrando o exato momento em que Doroteia decide revelar o conteúdo da mala para Manuel e como isso inicia o plano de confronto com seus filhos. Foi numa manhã de quinta-feira que o presságio do medo voltou a rondar Doroteia.
Manuel, enquanto regava as plantas, levou a mão ao peito com um semblante de dor que ela conhecia bem demais. Seu Manuel, está tudo bem? Ela perguntou, o coração disparando. Estou sim, só um cansacinho, ele respondeu, mas os olhos não conseguiam sustentar a mentira. Doroteia, que cuidara do marido até o fim, via os sinais, a falta de ar, o esforço excessivo para tarefas simples e a palidez que se instalava. O senhor precisa ir ao médico, ela insistiu dias depois, recebendo uma resposta carregada de resignação, não preciso de médico nenhum. Estou bem, dona Doroteia. A resistência de Manuel era um misto de teimosia e medo do custo financeiro. Não minta para mim. A gente se conhece há mais de um mês. Sei quando o senhor não está bem, rebateu ela. Manuel suspirou, derrotado pela evidência de sua própria fragilidade. Está bem. Já faz tempo que sinto umas dores no peito, mas médico custa caro e eu não quero gastar dinheiro à toa, confessou. A indignação de Doroteia subiu-lhe à garganta, à toa. A saúde do senhor é à toa. Manuel apenas balançou a cabeça. Dona Doroteia, eu tenho 82 anos. Se for minha hora, é minha hora. Com a voz embargada, ela sentenciou, não fale assim. O senhor me salvou. Agora é minha vez de cuidar do senhor. Naquela noite, o sono fugiu de Doroteia, substituído pela urgência da mala no canto do quarto. Ela se aproximou da fechadura, tateando o couro velho. Será que problemas de saúde do Manuel contam como emergência? Questionou-se em silêncio. A resposta veio na manhã seguinte, quando encontrou Manuel caído entre os pés de tomate, com a esperança balindo em desespero. Com a ajuda de Conceição, a ambulância o levou, e no hospital o veredito foi implacável, ele está com problemas sérios no coração. Precisa de tratamento urgente, mas vai ser caro, explicou o médico. Quanto? Ela perguntou, sentindo o abismo se abrir. Uns R$ 15. 000, sem isso, ele tem no máximo alguns meses. Diante da iminência da perda, Doroteia voltou para casa e colocou a mala sobre a mesa da cozinha. Meu amor, acho que chegou a hora de descobrir o que o senhor guardou para mim, sussurrou para a memória do marido. Com as mãos trêmulas, abriu a fechadura lacrada há 5 anos. Sob roupas velhas e a Bíblia surrada, a lata de metal pesada finalmente se revelou. Na tampa, a letra familiar dizia, para minha Dora querida, abra só quando precisar muito. Ao abrir o recipiente, ela quase desmaiou, não eram apenas lembranças, mas papéis que brilhavam como a promessa de uma nova vida, enquanto a esperança encostava a cabeça em sua perna, testemunhando a virada do destino. A carta dentro da lata revelava um segredo mantido por décadas de amor e previdência. Minha querida Dora, se você está lendo isto, é porque eu já parti e você está precisando muito de ajuda, dizia o texto. O marido explicava que, durante anos de trabalho na prefeitura, fizera investimentos silenciosos para garantir o futuro dela. Este dinheiro é seu. Use para ser feliz. E se nossos filhos algum dia te maltratarem, use para mostrar o valor da mãe que eles têm. Documento após documento, a realidade se impunha, escrituras de terrenos centrais, ações de empresas e certificados que valiam milhões. Meu Deus do céu, eu sou rica de verdade! Exclamou, caindo na cadeira sob o peso da revelação. A alegria da descoberta, contudo, foi rapidamente manchada por uma percepção amarga. Roberto e Marta sabiam. Cada pergunta estranha sobre os papéis do pai, cada insistência para que ela vendesse a casa, cada olhar cúmplice entre os dois fazia sentido agora. Eles sabiam da herança e me abandonaram para eu partir sozinha e eles ficarem com tudo, concluiu ela em voz alta, a raiva borbulhando em seu sangue. A traição não fora apenas por desamor, mas por ganância calculada. Eles tentaram apressar o fim da própria mãe para herdar o que ela agora tinha em mãos. Guardando tudo na lata, ela partiu para o hospital com a determinação de um exército. No quarto do hospital, Manuel parecia ainda mais frágil sob os lençóis brancos. Dona Doroteia, a senhora não precisava vir, disse ele com a voz rouca. Claro que precisava. O senhor é minha família, ela afirmou, segurando sua mão com força.
Quando a médica entrou no recinto para reforçar a gravidade da situação, o clima era de despedida antecipada. Senhor Manuel, vou ser franca. O senhor precisa de uma cirurgia urgente que vai custar R$ 15. 000, sem isso, o senhor tem no máximo 2 meses, explicou a profissional. Manuel apenas fechou os olhos, aceitando o que acreditava ser o inevitável fim de um homem sem recursos. Foi então que Doroteia, com a autoridade de quem acabará de herdar um império, interveio. Pois ele vai fazer essa cirurgia hoje mesmo se for preciso, declarou ela, surpreendendo a todos no quarto. Mas, dona Doroteia, a senhora sabe que não temos esse dinheiro, ponderou Manuel, tentando poupá-la da frustração. Ela abriu um sorriso enigmático e vitorioso, retirando da bolsa um dos certificados de investimento. O senhor me tirou da estrada quando eu não tinha nada. Agora eu vou tirar o senhor dessa cama. Dinheiro não é mais problema, seu Manuel. A mala do meu marido. Ela guardava nossa liberdade, revelou, deixando a médica e o paciente em choque absoluto. A cirurgia foi marcada e o tratamento de ponta garantido. Enquanto Manuel era preparado, Doroteia sentou-se na sala de espera, mas não estava mais apenas preocupada com a saúde do amigo, ela estava planejando o próximo passo. A descoberta da fortuna mudará o jogo. Ela não era mais a velha abandonada com uma cabra, ela era a mulher mais poderosa que Roberto e Marta jamais conheceriam. Eles pensaram que se livraram de mim para sempre, pensou ela com uma satisfação fria. Mas agora eles vão descobrir que o que jogaram fora na beira da estrada era a única chave para a vida de luxo que tanto cobiçavam. Com a vida de Manuel garantida e o segredo da mala revelado em papéis de milhões, Doroteia sentiu que a justiça divina trabalhava por mãos humanas. Ela olhou para o horizonte através da janela do hospital, imaginando o rosto dos filhos quando a verdade batesse à porta deles, não como um pedido de socorro, mas como uma sentença. A gente vai dar a volta por cima, seu Manuel. E vai ser em grande estilo, prometeu para o corredor vazio. Gostaria que eu continuasse a narrativa descrevendo o encontro épico de Doroteia com Roberto e Marta, onde ela revela sua nova condição financeira e o destino final da herança. Diante da gravidade do diagnóstico de Manuel, Doroteia não hesitou um segundo sequer. A fragilidade daquela mulher abandonada deu lugar a uma força inabalável, sustentada pela fortuna que o destino lhe revelara. Doutora, pode fazer tudo o que for necessário. Eu vou pagar, afirmou ela com uma autoridade que silenciou o quarto. Manuel, ainda atordoado pela própria debilidade, tentou protestar com a voz fraca. Dona Doroteia, a senhora não tem esse dinheiro. Ela apenas segurou sua mão, transmitindo uma segurança que ele nunca conhecera. Tenho sim, seu Manuel, e vou explicar tudo depois. Naquele momento, a aliança entre os dois deixou de ser apenas um pacto de sobrevivência para se tornar uma dívida de vida e gratidão. Enquanto Manuel era preparado para a cirurgia, Doroteia revelou o segredo da mala, contando sobre a herança oculta, as escrituras milionárias e a carta profética de seu falecido marido. Manuel ouvia tudo com os olhos arregalados, mal conseguindo processar a reviravolta digna de um romance. Então, quer dizer que a senhora é rica? Ele perguntou, incrédulo. Sou. E sabe a primeira coisa que vou fazer com esse dinheiro? Salvar a vida do homem que me salvou, respondeu ela. Com lágrimas nos olhos, o velho caminhoneiro apertou a mão da companheira e sussurrou, a senhora é um anjo na minha vida, dona Doroteia, ao que ela prontamente retribuiu, o senhor que é meu anjo, seu Manuel. Se não fosse o senhor, eu teria partido debaixo daquela ponte. A cirurgia durou 6 longas horas, um período em que Doroteia permaneceu na sala de espera, acompanhada pela fiel esperança, que Conceição trouxera para oferecer conforto. Cada minuto parecia uma eternidade, mas a notícia final trouxe a cor de volta ao rosto da anciã. A cirurgia foi um sucesso. Ele vai se recuperar completamente, anunciou a médica. O alívio foi tão profundo que Doroteia chorou por tudo que havia guardado, a traição dos filhos, o frio da estrada e a esperança de um novo amanhã. Nos 10 dias de internação que se seguiram, ela não se afastou um instante, transformando o quarto de hospital em um pedaço de lar com flores da horta e comida caseira. Manuel, sentindo-se renovado, preocupava-se com os custos astronômicos do tratamento de ponta que recebia.
A senhora está gastando uma fortuna comigo, ele comentava, mas recebia sempre a mesma resposta doce e firme: seu Manuel, o senhor me deu uma família, uma casa e razão para viver. Não existe dinheiro no mundo que pague isso. No dia da alta, o vigor de Manuel era evidente, o sorriso voltará a iluminar seu rosto grisalho. Agora vamos para casa, disse Doroteia, ajudando-o a entrar no táxi. Manuel, com um brilho de pertencimento nos olhos, corrigiu-a suavemente: nossa casa, e ela sorriu, sentindo que a felicidade era finalmente uma realidade palpável. Enquanto a paz reinava no sítio, a ganância fervilhava a poucos quilômetros dali. Roberto e Marta, movidos pelo desespero de acessar a herança do pai, procuravam pela mãe com a ferocidade de predadores. Marta, a gente precisa encontrar nossa mãe. O advogado disse que sem ela a gente não consegue acessar a herança do papai, dizia Roberto, a voz carregada de urgência. A resposta de Marta revelava a face mais sombria da dupla: a gente não deixou ela em algum lugar para ela partir sozinha. Ela não podia ter sobrevivido tanto tempo. A gente precisa encontrar o corpo para conseguir o atestado. Eles não buscavam uma mãe, buscavam um óbito que lhes abrisse os cofres. 3 meses se passaram em uma harmonia perfeita. Doroteia e Manuel viviam como parceiros de vida, cuidando da horta e desfrutando da companhia mútua na varanda. Em uma tarde de sol, a agitação de Esperança denunciou a chegada de visitantes indesejados. Uma van branca estacionou diante da porteira, o mesmo veículo que servirá de carruagem para o abandono. Roberto, Marta e Carlos, o irmão que estivera ausente na época da traição, desceram com olhares de surpresa ao verem a propriedade bem cuidada. Está aí mesmo. A velha teimosa conseguiu sobreviver, murmurou Roberto, sem saber que sua presença era o início do acerto de contas. Marta, mestra na arte da dissimulação, aproximou-se com lágrimas prontas para o espetáculo. Mãe! Graças a Deus a senhora está bem. A gente estava muito preocupado, gritou ela, forçando um sorriso que não alcançava os olhos. Doroteia, contudo, não se moveu. Ela continuou regando os tomates com uma calma gélida, observando os filhos como se fossem figuras estranhas em uma fotografia antiga. Carlos, tentando manter a mentira familiar, acrescentou: nós procuramos a senhora por toda parte quando soubemos que a senhora tinha saído da casa. A interrupção de Doroteia foi um corte seco: saído. É assim que vocês chamam o que fizeram comigo. Roberto tentou contornar o crime com uma narrativa de benevolência distorcida. Mãe, houve um mal-entendido. A gente nunca quis abandonar a senhora. Foi só para levar num lugar melhor, justificou-se, mantendo a pose de filho zeloso. A resposta de Doroteia foi um golpe de realidade que desintegrou a máscara de Roberto: mas vocês me deixaram numa estrada deserta com uma cabra. Diante da iminente perda de controle sobre a situação, Marta apelou para o sentimentalismo barato: foi um erro, mãe. A gente se arrependeu no mesmo dia, por isso estamos aqui. Manuel, que observava tudo da porta da cozinha, decidiu que era hora de intervir. Ao verem o homem ao lado da mãe, os filhos reagiram com a arrogância típica de quem se sente dono da situação. E quem são vocês? Perguntou Manuel com firmeza. Somos os filhos dela. E o senhor é quem? Rebateu Roberto com desprezo. A declaração de Manuel foi o golpe final na pretensão dos irmãos: sou a família dela. A família que ela escolheu depois que a abandonaram. A fúria de Roberto explodiu diante da menção de uma nova hierarquia familiar: família escolhida. O senhor não passa de um aproveitador querendo o que não é seu. A gente veio buscar nossa mãe e nossos direitos. Doroteia desligou a mangueira e caminhou lentamente até a cerca, os olhos fixos nos filhos que um dia amara incondicionalmente. O silêncio que se seguiu era carregado pela tensão de quem detém todo o poder e nenhuma compaixão restante. Ela olhou para a van, para a estrada e depois para a casa onde encontrar o verdadeiro amor fraterno. Vocês não vieram buscar uma mãe, vieram buscar os papéis da mala, sentenciou ela, vendo a cor sumir do rosto de Roberto e Marta. O jogo de mentiras havia terminado, e o que viria a seguir seria a lição que nenhum deles jamais esqueceria. Deseja que eu descreva o momento final em que ela revela o valor real da herança e os expulsa definitivamente de sua vida.
A tensão no quintal era palpável quando Roberto tentou desqualificar a nova vida da mãe. Mãe, a senhora está morando com um estranho na sua idade, questionou ele, com um falso tom de proteção. Doroteia não recuou um centímetro, sustentando o olhar do primogênito com uma firmeza inabalável. Seu Manuel não é estranho. Ele me salvou da febre que quase me levou. Me deu um lar quando meus próprios filhos me jogaram fora, rebateu ela. Carlos, perdendo o verniz de civilidade, interrompeu com brutalidade. Mãe, para com esse drama. A gente veio buscar a senhora para levar de volta para casa. A pergunta de Doroteia veio como um chicote. Que casa? Vocês venderam minha casa. A mentira de Roberto fluiu rápida, tentando encobrir o rastro de destruição que deixaram para trás. Vendemos para pagar suas dívidas. E agora a gente quer que a senhora mora conosco, afirmou ele. Doroteia soltou uma risada amarga que ecoou pelo quintal florido. Interessante. 3 meses atrás eu era um estorvo que atrapalhava a vida de vocês. Agora querem que eu mora com vocês. O que mudou? Indagou ela, desmascarando a súbita bondade dos herdeiros. Os três se entreolharam, percebendo que a mulher diante deles não era mais a idosa frágil que haviam abandonado na estrada, mas alguém que retomara o controle do próprio destino. Doroteia recordou o momento em que a traição fora gestada, meses antes, quando Roberto vasculhara o quarto do pai sob o pretexto de organizar papéis. Ele encontrara a gaveta secreta e a fortuna em investimentos que os três planejaram roubar. Sabem de uma coisa, disse ela, cortando o silêncio tenso. Vocês têm razão. Mudou muita coisa mesmo. Marta, acreditando ter vencido, perguntou esperançosa, então, a senhora vem conosco? A resposta veio carregada de ironia. Não, eu mudei e descobri algumas coisas interessantes nos últimos meses. Descobri que meu marido era muito mais esperto do que eu imaginava e que meus filhos são muito mais gananciosos do que eu temia. O pânico começou a se instalar no rosto dos filhos. Do que a senhora está falando? Perguntou Carlos, com a voz vacilante. Doroteia não poupou o golpe. Estou falando da herança que vocês tanto queriam. Da herança pela qual me abandonaram numa estrada. Roberto tentou gaguejar uma negação, mas ela o atropelou com a verdade. Não sabem. Então, por que Roberto mexeu na gaveta secreta do pai meses atrás? Por que vocês três apareceram aqui depois de me largarem para as feras? Marta começou a chorar, mas a mãe já não se deixava manipular. Mãe, a gente pode explicar. Não precisa explicar nada. Eu entendi tudo. A autoridade de Doroteia cresceu conforme ela expunha o plano sórdido dos três. Vocês descobriram que o pai deixou dinheiro. Acham que sou burra demais para cuidar dele. Então decidiram me jogar fora e esperar eu partir para ficar com tudo, sentenciou ela. Carlos tentou uma última mentira defensiva. Não foi bem assim. O grito de Doroteia silenciou os pássaros do quintal. Foi exatamente assim. Vocês me olharam nos olhos, mentiram sobre uma residência especial, me levaram para o meio do nada e me abandonaram como se eu fosse um cachorro velho. 45 anos eu dediquei a vocês três. Passei fome para vocês comerem. Percebendo que a simulação de afeto falhara, Roberto tentou apelar para a ganância partilhada. Mãe, se a senhora sabe da herança, então vamos resolver isso em família, dividir tudo entre nós 4, propôs ele. Doroteia olhou para ele com um desprezo que o fez recuar fisicamente. Dividir. Dividir o quê? A herança é minha, o dinheiro é meu, as propriedades são minhas. E vocês não vão ver um centavo, declarou ela, com um sorriso que gelou o sangue dos filhos. A face de Marta transfigurou-se, revelando o monstro sob a máscara. A senhora não pode fazer isso. Somos seus filhos. Temos direito. O veredito de Doroteia foi implacável e definitivo. Direito. Vocês abdicaram de qualquer direito quando me jogaram numa estrada. Ah, e só para vocês saberem, já gastei R$ 15. 000 salvando a vida do seu Manuel. Dinheiro muito bem gasto, muito melhor do que gastar com gente sem coração, disparou ela, virando as costas para entrar em casa. Roberto berrou em desespero. Mãe, volta aqui. A gente não vai embora sem resolver isso.
Ela parou na soleira da porta, olhando-os uma última vez. Vocês me abandonaram pensando que iam se livrar de um problema, mas esqueceram de descobrir quem eu realmente sou. 2 dias depois, a van branca retornou, mas desta vez trazia um advogado de terno caro, Dr. Campos, na tentativa de intimidar a idosa. Dona Doroteia, seus filhos me contrataram para resolver essa questão da herança de forma civilizada, anunciou o homem. Doroteia, sentada tranquilamente na varanda com Manuel e Esperança, não se abalou. Que bom! Eu também tenho um advogado, respondeu calmamente. Nesse instante, um carro luxuoso parou e dele desceu o doutor Mendoza, um jurista lendário na região, cuja presença fez Roberto empalidecer instantaneamente, reconhecendo que a batalha seria muito mais difícil do que previra. O confronto jurídico começou na varanda, sob o olhar atento de Manuel. Dr. Campos tentou iniciar sua tese. Bem, a questão é simples. Esses filhos têm direito legal à herança do pai. Dr. Mendoza o interrompeu com um sorriso polido e cortante. A questão é mais complexa do que vocês imaginam. Doroteia levantou-se devagar, emanando uma dignidade que o dinheiro não comprava. Chegou a hora de vocês descobrirem a verdade completa, disse ela aos filhos, que agora pareciam pequenos e insignificantes diante da mulher que haviam tentado descartar como lixo. O silêncio que se seguiu foi o prelúdio de uma revelação que mudaria tudo. Dr. Mendoza abriu uma pasta de couro e olhou para os 3 irmãos com piedade profissional. O pai de vocês não deixou apenas investimentos. Ele deixou um testamento com uma cláusula de indignidade preventiva, registrada em cartório anos antes de partir, caso algo acontecesse à esposa, explicou o advogado. Doroteia olhou para a estrada onde tudo começara e depois para os filhos trêmulos. O jogo acabou. Vocês não perderam apenas o dinheiro, vocês perderam a única pessoa que os amava. Gostaria que eu revelasse agora a surpresa final do testamento e o destino que Doroteia deu a cada um de seus filhos ingratos. Doroteia caminhou até a mesa com a firmeza de quem carrega o próprio destino nas mãos. Ela abriu a mala de couro marrom e, diante dos olhos ávidos de seus filhos, revelou o conteúdo da lata de metal. Esta mala que carreguei por semanas, pensando que só tinha lembranças, na verdade guardava isto, sentenciou, exibindo escrituras de terrenos, ações e investimentos que somavam 16 milhões de reais. O silêncio que se seguiu foi sepulcral, interrompido apenas pelo brilho da ganância que saltou aos olhos de Roberto. Mãe, isso prova que a gente tinha razão. A senhora precisa de ajuda para cuidar de tanto dinheiro, disparou ele, tentando desesperadamente retomar o controle da situação. Com um sorriso carregado de ironia, Doroteia rebateu a falsa preocupação do primogênito. Vocês têm razão. Eu precisava de ajuda mesmo. Por isso contratei o Dr. Mendoza e fiz algumas mudanças, explicou ela, passando a palavra ao seu advogado. Dr. Mendoza, com a frieza de quem executa uma sentença, anunciou o golpe final nos planos dos herdeiros. Dona Doroteia fundou oficialmente a Fundação Esperança para Idosos Abandonados. Toda a herança foi transferida para esta fundação, da qual ela é presidente vitalícia. Marta, sentindo o chão desaparecer, perguntou com a voz trêmula, o que isso significa? A explicação de Doroteia foi uma lição de moral que nenhum deles esperava. Significa que o dinheiro vai ser usado para construir lares para idosos que foram abandonados pelos filhos. Lares de verdade, com dignidade, carinho e respeito, afirmou ela. Carlos, que até então se mantinha nas sombras, explodiu em indignação. A senhora não pode fazer isso. Esse dinheiro é nosso também. Doroteia aproximou-se dele, revelando que sua investigação fora muito além do que eles imaginavam. Carlos, você disse que estava viajando, mas eu descobri que você estava na cidade, sabia de tudo e aprovou. Contratei um detetive particular e sei que vocês planejaram meu abandono por 2 meses, revelou ela, deixando-os pálidos como fantasmas. A máscara dos 3 filhos caiu definitivamente sob o peso das provas apresentadas. Doroteia detalhou como eles já haviam dividido o espólio, fatiando terrenos e ações enquanto ela ainda estava viva. Tudo calculado, tudo planejado, menos uma coisa, disse ela com a voz firme. Roberto, quase sem voz, murmurou. O quê? A resposta veio como uma condenação.
Vocês não contavam que eu fosse sobreviver e muito menos que eu descobrisse tudo. Doutor Campos, o advogado dos filhos, tentou uma última cartada jurídica sobre a sanidade mental de Doroteia, mas foi prontamente silenciado pelo Dr. Mendoza, que destacou a astúcia da cliente em administrar uma fortuna em meio ao caos. Para encerrar a disputa, Doroteia usou a arma mais poderosa que possuía, a ironia misturada à justiça. Se tentarem me processar, eu processo vocês por abandono de incapaz. Mas eu não sou como vocês. Não tenho coração de pedra, por isso vou fazer uma última oferta, anunciou, vendo brilho de esperança nos rostos gananciosos. Contudo, a oferta era uma humilhação final. A fundação está contratando cuidadores para os idosos, salário mínimo, sem benefícios. Se quiserem trabalhar cuidando das pessoas que vocês ajudam a abandonar, as vagas estão abertas. Roberto, vermelho de raiva, berrou: a senhora vai se arrepender disso. Somos seus filhos. A resposta dela foi o corte final: vocês deixaram de ser meus filhos no dia que me abandonaram numa estrada. Com a expulsão dos filhos, a paz finalmente retornou ao sítio. Manuel aproximou-se e, com um gesto de proteção, encerrou o encontro. Dona Doroteia, acho que está na hora dos visitantes irem embora. Os três irmãos partiram na mesma van branca, mas desta vez carregavam apenas o peso do fracasso e da derrota. Doroteia observou a poeira baixar na estrada, sabendo que aquele capítulo estava encerrado para sempre. 6 meses depois, o que era apenas um sonho tornou-se o Lar Esperança, uma instituição modelo com jardins, biblioteca e uma horta comunitária onde o respeito era a principal colheita. No dia da inauguração, Manuel foi nomeado coordenador geral e Esperança tornou-se a mascote oficial do lugar. Dezenas de idosos, com histórias de abandono idênticas às de Doroteia e Manuel, encontraram ali um porto seguro. Sentada na varanda, Doroteia relembrou o início de tudo. Seu Manuel, lembra do dia que me encontrou debaixo daquela ponte? Perguntou ela. Lembro. A senhora estava com febre, delirando, chamando pelos filhos, respondeu ele. Ela sorriu para o horizonte, completando: se alguém me dissesse que aquela cabra ia virar mascote de uma fundação milionária, eu não acreditaria. A vida tem dessas surpresas. A satisfação de Doroteia não vinha da riqueza acumulada, mas do orgulho que sentia em honrar a memória de seu marido. Sabe o que mais me deixa feliz? Saber que meu marido estaria orgulhoso. Ele juntou esse dinheiro pensando no meu futuro, mas tenho certeza de que ficaria ainda mais feliz sabendo que estou usando para ajudar outros, confessou ela a Manuel. O companheiro de jornada segurou sua mão com carinho e perguntou sobre os descendentes biológicos dela. A resposta de Doroteia foi definitiva: que filhos? Eu só tenho uma família, você, a Esperança e todos esses idosos que encontraram um lar de verdade aqui. Enquanto os jornais noticiavam a fundação e homenageavam Doroteia como a mulher do ano, Roberto, Marta e Carlos assistiam a tudo de longe, amargando a miséria moral e financeira. Eles haviam perdido não apenas a herança, mas a chance de pertencerem à vida de uma mulher extraordinária. Doroteia não sentia ódio, sentia apenas a serenidade de quem cumpriu sua missão. Sob o céu estrelado, ela sussurrava orações de gratidão, sentindo-se a mãe de todos os esquecidos. A mulher que fora jogada fora como lixo tornará-se o pilar de centenas de vidas renovadas. A história de Doroteia Conceição terminou onde o amor verdadeiro começou, em uma varanda cheia de amigos, onde o balido de uma cabra e o riso de idosos amparados eram a única música necessária. Ela provou que o sangue pode até dar origem à vida, mas é o caráter e a gratidão que definem quem é família. Ao olhar para as estrelas uma última vez antes de entrar em seu lar, ela soube que o abandono na estrada não fora o fim, mas o início de um império de bondade. Estamos em paz, meu amor, sussurrou para o vento, sabendo que a melhor herança que poderia deixar era a esperança.